à sessão da tarde, que é subordinada ao tema a gestão da privacidade e segurança na nuvem, os Cloud Computing Services como garantia de continuidade de negócio. Este é um tema muitíssimo apelativo. É a primeira vez que a PDC tem um painel com 12 oradores. Isto vai ser um verdadeiro desafio de moderação. Enfim, estamos dois para assegurar que a coisa corre realmente bem. E, portanto, é um tema que suscita um enorme interesse. Aliás, quem esteve cá durante a manhã viu que não houve orador que não falasse um bocadinho de Cloud Computing. Toda a gente quer falar de Cloud Computing. Vamos ver, enfim, esperamos no fim desta sessão, ver se ficamos mais elucidados sobre realmente quais são as perspectivas e os desafios que se colocam a este grande novo, enfim, entre aspas, negócio em que toda a gente quer estar. Eu vou só explicar como é que se vai processar. Nós vamos ter primeiro 6 intervenções dos oradores que estão aqui neste momento ao meu lado. Depois fazemos apenas 2 perguntas a estes oradores. Os oradores passam para a primeira fila aqui na plateia. Vêm os segundos oradores e abrimos então um período de debate generalizado envolvendo todos aqueles que falaram neste painel. Portanto, fiquem contentes porque estão a participar no primeiro painel com 12 pessoas, que é uma coisa assim absolutamente extraordinária. Vou agora passar a palavra ao Duarte, da McKinsey, que vai apresentar os oradores do primeiro painel. Muito bem. Então, na ordem das apresentações que vamos ver a seguir, temos então o Agostinho David, da Nokia Siemens, o António Caixinha, da Vodafone, o Francisco Guerra, da Cisco, o João Machado Costa, da Main Road, o Orlindo Santos, da PT, e o Thorsten Dingsing, espero que esteja certo, da Ericsson. Muito bem, por isso pedi ao Agostinho, então, para começar o seu slot de 5 minutos. Nós vamos, entretanto, ser bastante rigorosos nos tempos, por isso pedimos também para dar tempo a todos os apresentadores para terem o seu espaço, para não ultrapassarmos 5 minutos. Há ali um temporizador, se não me engano, não é? Por isso vocês também têm acesso ao tempo da vossa apresentação. Por isso, passamos a palavra. Boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Agostinho David, estou na Nokia Siemens Networks desde o início. Atualmente estou numa área de vendas, já percorri serviços, R&D, atualmente estou na área de vendas na Sub-Region South. Gostava de apresentar aqui, dar uma view sobre o que vamos falar do cloud e depois olharmos, se calhar, um bocadinho o que é que estamos a falar sobre segurança e privacidade. Desde a nossa inicial dos nossos servidores, nossos PCs e etc., para passarmos para um ambiente onde os dados, aplicações e serviços vão estar distribuídos pela web. Este distribuído pela web, é claro que vai ter diferentes formas, desde coisas que nós vimos falar, infrastructure as a service. Okay? Eu preciso de uma infraestrutura e aquilo é um utility para mim, não me tenho que preocupar com nada. A grande parte das plataformas, e depois, como estamos aqui a falar em serviços, o desenvolvimento de aplicações e a distribuição de aplicações, muito fácil, utilizando uma plataforma as a service. E, finalmente, chegando à outra parte, que é dar o serviço. Nós, normalmente, utilizamos o software e ser um serviço simples, utilizar aquilo de uma maneira de um serviço. É claro que isto também, em termos de mercado, vai mudar muito. Há oportunidades novas aqui, tanto a nível dos operadores, novos nichos nas áreas do ICT, novos nichos em verticais. Por outro lado, temos as PMEs, vão ter aqui uma grande oportunidade, tanto em redução de custos, como em ter produtos mais inovativos e desta maneira interessar melhor o mercado. E as pequenas empresas do web, que estão a revolucionar muito isto, empresas com conteúdos ricos e que através destas plataformas vão conseguir disponibilizar esses serviços. É claro que estamos a falar de um mercado onde vai ser preciso ter aqui alguma confiança. Vai haver os tópicos de privacidade e de segurança, vai haver os tópicos destas plataformas, dos ecossistemas, porque estamos a falar de várias coisas e nós entendemos que há aqui os ecossistemas, e estamos a falar dos operadores. Falar nos ecossistemas, isto é um dos possíveis ecossistemas, nós acreditamos que é um dos ecossistemas, tendo uma parte dos operadores, tendo o end-user, tendo um aggregator que pode tanto fornecer aplicações como plataformas e uma parte dos serviços. É este o modelo que nós achamos que vai ser muito enabler nesta área.
o CSP vai ter um papel importante, vai conseguir endereçar de uma forma, eu diria, não muito difícil, o end user, que neste caso consumer, ou as PMEs, ou as large enterprise, embora aqui com necessidades diferentes, uns mais procurando produtividade e eficiência, outros mais procurando eficiência e simplificação dos processos. E vai andar à volta disto na nossa view sobre o assunto. Este business vai ter os marketplaces que já ouvimos falar, os CSPs vão estar aqui, onde eles vão apresentar os seus catálogos de serviços. Esses mesmos serviços que vai varrer de uma maneira vertical e horizontal o que nós conhecemos, comunicações, IT, segurança, etc. As plataformas que vão tornar possível o desenvolvimento dessas aplicações de uma maneira simples, através de APIs, kits de desenvolvimento, etc. E as infraestruturas podem ser, de uma forma virtualizada, vendida por qualquer operador. Daqui nós entendemos que isto vai dar origem a estes service brokers. Em um dos modelos em que nós, por exemplo, apostamos e achamos que vai vingar no mercado, e essencialmente no meu tempo era isto que eu queria passar. Segurança, estamos agora no próximo ponto, temos virtualizadas as infraestruturas, temos virtualizadas as plataformas para desenvolver serviços, temos os serviços virtualizados. Como é que vamos pôr aqui segurança? Será que a segurança é maior? Vai ser não tão fiável? Eu acho que é fiável ou mais, porque, no meu ponto de vista, quem vai fornecer estes serviços tem mais capacidade de oferecer segurança do que aqueles pequenos que atualmente têm muitos destes equipamentos in-house. Portanto, a seguir vamos para as perguntas e acho que estamos no ponto para começar a discutir. Okay? Sim, senhor. Muito obrigado. Passamos então ao António Caixinha. Antes de mais, boa tarde. O meu nome é António Caixinha. Eu estou na Vodafone na área de desenvolvimento de produto para o mercado empresarial. Sob pena de me estar a repetir, e eu acho que vai acontecer várias vezes durante estas apresentações, eu vou passar muito rapidamente sobre os conceitos do Cloud Computing e me focar aqui só naquilo que é importante para o mercado português e para as empresas em Portugal. Nós em Portugal temos um tecido empresarial que é constituído, na sua grande maioria, esmagadora maioria, por pequenas e médias empresas. E, portanto, o Cloud Computing para essas empresas é uma oportunidade. É uma oportunidade não só porque vão conseguir ter serviços e plataformas de produtividade que tipicamente hoje só estão acessíveis a grandes organizações, que têm que ser construídas in-house, e com o Cloud Computing, seja na área das plataformas, do software ou da infraestrutura, conseguem ter acesso a esses serviços. E conseguem ter acesso porque os serviços são vendidos numa lógica de preço-fee por utilização. Não são necessários grandes investimentos, aliás, o próprio conceito do Cloud Computing assenta nessa premissa, e as empresas podem usufruir dessas funcionalidades. Tem também uma outra vantagem no que toca à Business Continuity, e nós, quando falamos em Business Continuity, tipicamente falamos de grandes investimentos que são feitos ao nível de organizações que podem criar data centers redundantes, podem ter infraestrutura redundante, etc. No Cloud Computing, isso é assegurado por quem fornece o serviço. E, portanto, mais uma vez, é uma vantagem para aquilo que é o tecido empresarial português de aproveitar estas oportunidades. Aqui temos alguns exemplos do que já existe hoje no mercado. É verdade que aqui também temos um movimento mais global, ou seja, a partir do momento que estamos na nuvem, também há aqui um conjunto de players a nível internacional que aparecem, e para quem desenvolve, também as fronteiras físicas e regionais desaparecem. O facto de estar a desenvolver um software que vai estar disponível na cloud para disponibilizar a um cliente final, não tem que estar a desenvolver esse software a pensar no mercado português, ou a pensar no mercado espanhol, ou a pensar no mercado norte-americano. Esse software pode ser disponibilizado em qualquer país. É uma das outras vantagens para quem opera neste negócio, para quem desenvolve negócio com base neste modelo. Como é que nós, na Vodafone, olhamos para estas oportunidades de negócio? Bom, aquilo que temos aqui em termos de nuvem, temos os cloud services na nuvem, o modelo está um bocadinho simplificado, como é óbvio.
para a nuvem funcionar, tem que haver telecomunicações, uma premissa base. Eu tenho que aceder ao serviço que está na nuvem. E, portanto, o Telecom Provider desempenha aqui um papel, ainda há pouco estava como Bit Provider, é um dos papéis que nós desempenhamos, mas também desempenhamos outros papéis. Há áreas nas quais nós achamos que temos não só know-how, como capacidade para desenvolver os nossos serviços de cloud. E nós já temos serviços de cloud desenvolvidos in-house na Vodafone, que comercializamos. Portanto, estamos a falar aqui do lado direito do modelo, em que nós somos o developer do serviço e vendemos esse serviço. Há outras áreas onde, obviamente, nós não somos o player no mercado. A Vodafone não é um player para desenvolver serviços de colaboração na cloud. Há muitas empresas que fazem isso muito melhor que nós. No entanto, não há razão nenhuma para não usarmos o nosso canal de distribuição e vender esses serviços. Depois aqui, todo esse exercício é feito com base num critério que tem que ser bastante rigoroso, porque não nos podemos dispersar, há muita coisa na cloud para vender e nós também não podemos fundar os nossos canais de distribuição com todos os serviços que existem na cloud. Portanto, há um critério, uma seleção rigorosa de ir buscar aquilo que são as melhores práticas no mercado e onde nós achamos que podemos atuar e dar mais valor ao cliente. E aqui o valor não é só no canal de distribuição, mas ligado um bocadinho ao tema da segurança que está aqui em debate. Eu, enquanto empresa, se calhar tenho algum receio, e eu não vou falar da parte de tecnologia, porque há aqui pessoas muito mais habilitadas para falar sobre isso do que eu, mas eu, enquanto empresa, se calhar tenho algum receio em colocar os meus serviços na cloud, comprando os serviços online ou comprando a uma entidade que não conheço, que está algoritmada nos Estados Unidos. Se for o meu parceiro de telecomunicações, o operador local, que me fornece esses serviços, a confiança que eu tenho no fornecimento desses serviços já é maior. E, portanto, há aqui também uma oportunidade, não só ao nível da presença da marca do operador e da presença que tem no mercado, porque nós temos um canal de distribuição com algum músculo e alguma força, de disponibilizar esse serviço. Esse é o modelo aqui do meio, em que nós, na prática, escolhemos os melhores serviços e aplicações para disponibilizar aos nossos clientes. E, obviamente, temos também um modelo da ponta, onde nós somos o bit provider, digamos assim, da transmissão de telecomunicações, porque tem que lá estar, para ligar à cloud, mas haverá muitas empresas a vender online e a usar os seus próprios canais de distribuição para se relacionar diretamente com as empresas. Portanto, e, mais uma vez, isto é uma constante e vai acontecer, já estou aqui a ser avisado que se me acabou o tempo, não tenho muito mais para dizer, mas isto está mesmo a acontecer hoje. Portanto, nós olhando hoje para o mercado, não é só falar sobre a cloud, as coisas estão mesmo a acontecer e esta tecnologia, este modelo de negócio veio para ficar e, portanto, todos os intervenientes terão um espaço nele e o mercado depois decidirá qual é que é o espaço de cada um. Obrigado. Obrigado. Passamos então ao Francisco Guerra. Ora, muito boa tarde. Eu chamo-me Francisco Miller Guerra e tenho a responsabilidade dentro da Cisco de desenvolvimento de negócio em tudo o que é a parte de data centers e a área de negócio que diz respeito aos data centers, onde a cloud, de certa forma, vai estar inserida. Queria, em primeiro lugar, agradecer, de facto, o convite que foi endereçado pela APDC e à Cisco para participar neste painel de debate. Em relação à minha apresentação, eu quis também fugir, o facto de haver muitas apresentações e todas elas muito curtas, fugir a uma repetição mais ou menos óbvia do que são os modelos tradicionais de cloud e como é que se diferenciam. Achei que um dos aspectos importantes que gostaria de salientar nesta apresentação era quem são os fornecedores de cloud computing, que tipo de fornecedores de cloud computing vamos esperar no mercado e vamos ter. Começando pelos primeiros, portanto, as chamadas Internet Companies, no fundo são os gigantes, são os colossos que nós estamos habituados a pensar em primeiro lugar quando pensamos em serviços de internet. As Googles, as Amazons, as eBays, as Microsofts, este tipo de empresas que no fundo, como assets únicos ou como diferenciadores, têm essencialmente a sua dimensão, a sua capacidade de investimento, a sua escala e até a velocidade, no caso das empresas mais recentes e que são de certa forma ainda com um funcionamento organizacional do tipo startup. Como principais challenges, como principais desafios, o que é que essas empresas enfrentam? O facto de não serem donos da rede, o facto de disponibilizarem serviços através da internet, faz com que, essencialmente, o seu serviço seja disponibilizado em modo best effort, ou seja, é o melhor esforço possível, mas não há, de facto, um SLA, não há, de facto, um contrato até ao cliente que dá garantias e que responsabiliza completamente estas empresas para os serviços que estão a prestar. Em segundo lugar, players também mais tradicionais, encontramos os donos da tecnologia, as HPs, as IBMs
as Ciscos deste mundo, que são essencialmente quem desenvolve, quem fabrica tecnologia, que tem, se calhar, como pontos fortes a capacidade em termos de serviços profissionais, serviços à volta das aplicações, capacidades de migração aplicacional, são os donos da tecnologia e são também quem tem a confiança da maior parte dos clientes atuais. São estes os vossos fornecedores atuais da IT para os data centers há 10 anos, há 20 anos e até mais do que isso. Como desvantagem, temos o facto de, essencialmente, não terem toda a tecnologia necessária e não terem o end-to-end do serviço, ou seja, não têm a rede, não são donos também de uma rede até às instalações do cliente. Por último lugar, e que no caso da Cisco é considerado de facto como um dos players mais importantes, temos os operadores de telecomunicações. Os operadores de telecomunicações têm como principal diferenciador o facto de poderem oferecer o end-to-end, ou seja, são eles os donos da rede. São eles que são capazes de atribuir ou de cumprir um SLA até à aplicação e até ao CPE, ao Customer Premises Equipment, portanto, até a casa do cliente. Essencialmente são os service providers, ao serem donos da rede, têm esta diferenciação muito significativa e são eles que têm mais capacidade em termos de compromisso, em termos de SLAs com o cliente final. Como desvantagens, temos, se calhar, os serviços profissionais, o know-how em termos aplicacionais, em termos de migração, o próprio preço, a agilidade, no caso dos operadores de telecomunicações que existem há mais anos e que são estruturas, se calhar, mais pesadas, a agilidade com que conseguem trazer este tipo de serviços ao mercado. E por isso, sendo também nós uma companhia de redes, queremos de facto salientar que essencialmente a rede é um dos aspectos-chave, é o aspecto-chave para a diferenciação e é o aspecto-chave que torna a cloud possível. Quando pensamos em tolerância a desastres, quando pensamos em resiliência, quando pensamos em mobilidade aplicacional e, claro, o tema do nosso debate hoje, quando pensamos em segurança, é de facto a rede de inteligência que está na rede que possibilitam este tipo de fatores e que ajudam a diferenciar ou a tornar possível a diferenciação em muitos destes fatores. Nós achamos que a rede tem, de facto, um papel essencial. Em termos de estratégia para cloud computing da Cisco, nós temos 3 vertentes que eu diria bastante óbvias. Em primeiro lugar, a própria tecnologia, os equipamentos para os clientes que querem fabricar a sua própria estrutura de cloud computing, a sua própria solução, e, portanto, temos os componentes e os equipamentos que vendemos há dezenas de anos. Em segundo lugar, soluções de cloud computing, portanto, para um cliente que quer avançar com um serviço de cloud computing, mas que não quer montar, pode comprar uma solução, seja de private cloud, seja de public cloud, de certa forma testada, completamente dimensionada, completamente validada pela Cisco e que, de certa forma, dá-lhe um time to market muitíssimo mais acelerado. E, em último lugar, temos também o objetivo de disponibilizar dispositivos, sejam telefones IP, tablets, thin clients, etc., soluções de telepresença, que no fundo dão acesso aos serviços de cloud. Portanto, formas novas e inteligentes de dar aos utilizadores formas inovadoras de acederem aos serviços de cloud. Por último, e para lançar, de certa forma, o desafio, ou alguns retos para o nosso debate mais tarde, a cloud não é, de facto, uma tecnologia. Tecnologicamente tem muito pouco de novo. É do ponto de vista operacional, é do ponto de vista de modelo de negócio que tem novidades significativas. Segundo ponto, não é necessariamente mais segura nem menos segura do que o IT como conhecemos hoje no nosso data center. Se pensarmos numa cloud privada, então, é absolutamente evidente que não é de todo menos segura do que aquilo que temos hoje no nosso data center. Por outro lado, se pensarmos, por exemplo, numa cloud pública, e pondo aqui a terceira citação, a cloud pública não é mais do que abdicar do controle, mantendo a responsabilidade sobre a solução, mesmo que efetivamente a parte operacional, a parte diária, a responsabilidade operacional, esteja externalizada num ou mais players que estão fora, de facto, da minha empresa, que são terceiras partes, que são desafios que nós também já conhecemos, por exemplo, quando falamos de outsourcing. Portanto, temos que diferenciar em que cenários é que estamos a falar, mas temos seguramente muitos temas quentes para o nosso debate mais tarde. Obrigado. Obrigado. João Machado Costa. Então, obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à PDM, à PDC, o contacto e o convite colocado para este desafio. Queria-vos apresentar nestes 5 minutos aquilo que consideramos enquanto Main Road, uma visão para esta área de cloud. Em primeiro lugar, aquilo que nós estamos integrados dentro do grupo Sonecom, portanto somos uma das empresas dentro do universo Sonecom, cuja nossa especialidade é precisamente as áreas de IT. Portanto, ou seja, o nosso core, o nosso ADN nasceu aqui e é aqui que temos a nossa atividade. Do ponto de vista de service provider, somos nesta área, claro que tínhamos que estar nestes sistemas de cloud. Faz parte daquilo que o mercado nos está a solicitar e faz parte daquilo que está na base das nossas valências e das nossas competências e da nossa oferta.
acaba por ser um modelo que se liga muito com algo que já fazemos tradicionalmente no mercado há vários anos, mas agora colocado de uma forma um bocadinho diferente. O que é que a nossa visão enquanto modelo de cloud, e tentando não ter mais uma definição para vocês, aquilo que tentamos definir é, por um lado, o seu grau de exposição, público ou privado, é aqui que aparece a grande separação do ponto de vista da disponibilidade do mercado, e depois a nível de serviço, como é que se caracteriza os diversos níveis de serviço proposto para o mercado. Nós acreditamos, e o nosso posicionamento atual está muito mais nas primeiras linhas, no IaaS e no PaaS, ou seja, são áreas que têm muito a ver com a nossa maneira de estar no mercado, portanto é isso que estamos neste momento a disponibilizar ao mercado. Acreditamos que são conceitos que conhecemos de uma forma diferente de há anos atrás. Muitos de nós lembram-se dos tempos dos ISPs, dos tempos do hosting, que continuamos a fazer, e portanto temos é que ter um pouco a noção do que é que caracteriza esta área. A nossa visão acaba-se por prender nestas cinco componentes. Por um lado, a primeira tem a ver com flexibilidade, ou seja, cada cliente é um caso diferente e deve ser possível, para esses casos, de disponibilizar um conjunto de oferta que faça sentido para esse caso em particular. Por outro lado, recorremos a plataformas que são partilhadas, ou seja, o modelo de cloud assim permite que haja uma competitividade de preço do ponto de vista deste modelo partilhado. Aquilo que pode ser partilhado deve ser partilhado, havendo outras áreas que não devem ser partilhadas. Devemos ter um modelo que é endereçado à faturação por utilização, ou seja, o nosso cliente usa, vai pagar pelo uso. Não usa, não vai pagar por não estar a utilizar esse tipo de recurso. Por outro lado, temos a capacidade, e que tem sido talvez visto como uma das grandes vantagens do modelo, que é a variabilidade ao longo do tempo, conforme a necessidade do negócio para um conjunto de recursos que podemos disponibilizar. Portanto, esta característica, esta da maneira de disponibilidade ao longo do tempo, acaba por ser uma das grandes riquezas do modelo de cloud. Claro que sem isto, e já ouvimos falar, sem comunicações não fazemos nada. Então, considero que existem três coisas que são fundamentais para termos cloud a funcionar nas empresas. Em primeiro lugar, uma infraestrutura robusta, do ponto de vista e redundante do ponto de vista do data center. Por outro lado, um conjunto de processos e de ferramentas que vão garantir um conjunto de serviços a prestar. O segundo é, quer na continuidade de negócio, quer na segurança, quer nas questões dos serviços geridos, a indexação em instrumentos de verificação, e neste caso normativos, que possam indexar e avaliar cada um dos providers que estão nesta área, achamos que isso é diferenciador, e em função da oferta, aquilo que faz sentido desde as áreas de auditoria até às áreas de implementação de serviços ou de gestão de serviços. Aquilo que nas áreas de segurança, e nós em particular é um tema como data provider de serviços que somos nestas áreas, que sempre tivemos em preocupação, ou seja, continuar no negócio de redundância e, por outro lado, IT Security. Estas áreas vão desde as questões de gestão de vulnerabilidades, nas questões de gestão de intrusão e das questões de correlação de eventos. Ou seja, foi fundamental para nós, na nossa estratégia, além das equipas de operação e monitorização, conseguir ter também equipas específicas do ponto de vista de gestão da segurança da nossa infraestrutura. Assim, acreditamos que é fundamental ter e acreditar em parceiros nestas áreas de cloud com proximidade, empresas como a nossa, como a PT, como outros que estão nesta sala, no sentido em que conseguimos ter um conjunto de proximidade em relação ao cliente, conseguimos que essa relação seja muito mais próxima e do ponto de vista de alguma regulamentação que possa existir na localização dos dados, um tema hoje sensível, sem dúvida, que ouvimos falar aqui, e muitas vezes em questões específicas do ponto de vista de tecnologia e de limitações a nível da latência de algumas comunicações e de algumas aplicações em particular. Portanto, para terminar, acho que temos todo o espaço e acreditamos que cloud faz parte e é hoje uma realidade, vai ainda evoluir imenso, vai ter um nível de maturidade diferente dentro de algum período. Por um lado, acreditamos que os modelos vão começar muito num sentido muito mais privado, público e modelos híbridos. Achamos que esse é aquilo que temos sido desafiados e que o nosso mercado nos tem solicitado. A integração com um ou vários operadores de telecomunicações também é algo que acreditamos e é aquilo que o mercado tem estado a explorar. E é fundamental, do ponto de vista daquilo que for solicitado a cada um destes players, a verificação das políticas de segurança que cada um desses parceiros e desses providers acaba por ter, na garantia de que o serviço que vamos prestar tem que ser capaz de ser monitorizado, tem que ser capaz de ser avaliado e temos que garantir que aquilo que estamos a prestar e com SLAs que estão contratados fazem sentido e podem ser endereçados. Esta era a minha apresentação. Para qualquer questão no final, terei muito gosto. Obrigado. Obrigada. Arlindo Santos. Muito boa tarde, o meu nome é Arlindo Santos. Antes de mais, muito obrigado
em nome da PT, à PDC, pelo convite que nos foi endereçado na participação deste painel. Eu vou tentar, em 5 minutos, apresentar aqui 8 slides, passando rapidamente por alguns deles, apenas só para passar algumas mensagens que nós entendemos que são chave. Não querendo entrar muito em detalhe naquilo que são as definições, naquilo que são os conceitos intrínsecos à utilização da tecnologia cloud, eu gostaria só de passar aqui 2 mensagens que eu entendo e que nós entendemos que são chave. De facto, o cloud é um novo paradigma naquilo que é a disponibilização dos serviços, não a disponibilização por outro lado, a contratação de serviços na rede, naquilo que é um ambiente, eu diria, virtualizado e partilhado, ou partilhado. Não obstante isto, entendemos também que o tema da segurança, que é o tema deste painel, não deve ser inibidor daquilo que é a dinâmica de negócio de clientes. Dinâmica é essa que o cloud dá e pretende-se que venha a dar um contributo bastante positivo, nomeadamente naquilo que é a escalabilidade, a flexibilidade e a indexação, eu diria, mais ou menos direta entre aquilo que são os custos do IT e os custos das infraestruturas, àquilo que é a dinâmica do próprio negócio. O porquê da PT, digamos, entender que de facto isto é uma aposta, que de facto pode acrescentar valor e pode, de certo modo, apresentar-se como um player de referência nesta área do cloud. Por um lado, entendemos, até pelas definições estabelecidas ao nível do cloud, que os operadores de telecomunicações estão, de facto, e têm uma correspondência, digamos, direta àquilo que é o ADN do cloud. Por várias razões, eu iria reforçar aqui 4 delas. Uma, naquilo que é a aposta que os próprios telcos têm vindo a fazer em termos de disponibilização e dos próprios data centers e da revestida dos data centers que têm vindo a construir. Por outro lado, aquilo que é a dinamização e a massificação da rede, não sendo a rede um bottleneck, digamos assim, ou um problema naquilo que é a disponibilização dos serviços na nuvem. A capacidade já, que tipicamente um telco tem, na disponibilização de tecnologias multi-tenant, ou seja, com capacidade de, utilizando componentes, digamos, transversais, poderem disponibilizar serviços de uma forma partilhada, sem comprometer com isso aquilo que é, digamos, os níveis de serviço e a própria robustez dessas mesmas soluções. É o caso, por exemplo, das próprias VPNs, que nós hoje, os telcos, tipicamente já disponibilizam. E, por outro lado, a capacidade também de, digamos, introduzirem a temática da segurança no cloud, à semelhança do que já fazem hoje, não só para aquilo que é a sua atividade interna, como aquilo que também já disponibilizam hoje aos seus clientes. Resumindo, há aqui a necessidade de disponibilização de uma oferta completa em termos de serviços, a capacidade, que é um ponto-chave, de garantir SLAs globais, seja na rede, seja na própria infraestrutura da IT, e outro aspecto-chave também é a capacidade de mapearem com aquilo que são os players, os parceiros tecnológicos, que naturalmente são referências internacionais e nacionais em alguns casos, que permitem exatamente dar esta tranquilidade na adoção destes serviços. Resumindo, e também não perdendo muito tempo neste ponto, já foi referido, e em particular a PT vê o mundo do cloud em 2 grandes frentes, sendo que uma delas tem uma derivada, digamos uma variante. O ambiente private e o ambiente public. Sendo que o private, tipicamente, é disponibilizado, digamos, estamos a falar de uma infraestrutura que é dedicada a um determinado cliente, e o public é, digamos, disponibilizado na nuvem, disponibilizado na rede, com tudo o que isso, digamos, acarreta. Em termos do private, nós entendemos como service provider que somos, e como telco, que a criação do conceito de Virtual Private Cloud, ou a nossa aposta neste conceito, pode trazer aqui mais-valias significativas para os nossos clientes, tendo em conta que, por um lado, temos a capacidade de disponibilizar recursos, ficando do lado do service provider, neste caso a PT, o ónus, digamos assim, daquilo que é a disponibilização e a flexibilização na contratação adicional de recursos, ou no limite até a redução em termos de recursos, possibilitando desta forma a tal indexação direta entre, digamos, o custo da infraestrutura e o negócio, e, por outro lado, mantendo aquilo que são as garantias em termos de disponibilidade, níveis de serviço, que é o S. Portanto, isto é um aspecto que a PT, em particular, está a apostar bastante. Vou acelerar um bocadinho, estou a ficar sem tempo. Relativamente ao tema de segurança, propriamente dito, quando da adoção e quando o mercado, digamos, avalia aquilo que é o processo de migração para este novo conceito, este novo paradigma cloud, há 10 questões, digamos, que nós entendemos que sobressaem e que devem ser avaliadas, devem ser equacionadas, devem ser postas na balança nesta avaliação. Uma delas é qual a localização dos dados, dos data centers, onde os dados vão ficar residentes. Qual a propriedade dos dados, qual a qualidade de serviço que eu tenho end-to-end, sem segmentação, qual a avaliação do risco e qual o processo de migração que eu devo adotar exatamente que me permita, por um lado, explorar situações de migração total, até ao ponto em que eu possa apenas migrar aquilo que de facto é migrável e me permite controlar aquilo que é o risco da migração.
Por outro lado, as questões contratuais, as questões da propriedade dos dados, as questões em caso de quebra, digamos, contratual. Obrigado. Em caso de quebra contratual, quais são os próximos passos? Que tipo de proteções é que uma determinada empresa tem se de facto houver uma divergência, seja por cessação contratual, amigável ou não? Nós entendemos que isto pode ser visto em cinco dimensões. Aquilo que diz respeito à forma como os serviços providers, neste caso, apostam naquilo que é a segurança física associada aos data centers, à infraestrutura e aos dados. Aquilo que é a segurança lógica, em particular naquilo que se refere à capacidade de a cloud integrar totalmente aquilo que são os níveis de acesso definidos pela organização, não induzindo níveis de acesso diferenciados. A capacidade de disponibilização de plataformas que permitam a criação direta de plataformas de disaster recovery, qual o quadro legal, seja do ponto de vista contratual, de contratação destes serviços, seja do ponto de vista da propriedade dos dados, e outro aspecto que não deve ser também descurado, e que naturalmente é o tema deste evento, é a questão da segurança. De facto, a questão da segurança está indexada não só àquilo que são as metodologias aplicadas na ação operador-plataforma cloud, assim como aquilo que são todo um conjunto e uma panóplia de serviços adicionais que podem ser introduzidos em cima da cloud, à semelhança do que já é feito nas plataformas tradicionais e que, de certo modo, mitiguem todo este aspecto de risco de segurança. Vou terminar. Em suma, a mensagem-chave, basicamente, é o cloud, e já foi aqui também referido, não é forçosamente digamos, indutor de níveis de segurança diferenciados daquilo que já são os modelos tradicionais. Isto é apenas uma outra forma de ver a infraestrutura, outra forma de ver, digamos, toda a contratação de serviços. Muito obrigado. Vamos ter a oportunidade de discutir isso Obrigado. no debate. Obrigado. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to be here today in Lisbon and to talk about cloud computing and security. My name is Thorsten Dinsing. I'm coming from Ericsson, coming from Stockholm, so I'm also very happy to be able to escape the snow that we had again this week, which is my wife driving crazy, actually, and to get at least a bit of sunshine. That is so great. Since I only have 5 minutes, I prepared 2 slides to share with you. One which says here what Ericsson can do for you, and when I say you, I usually talk to Portugal Telecom, I usually talk to Vodafone, Telefonica, and all the service providers out there. So this is about like what we usually do for our customers when it comes to enable them to launch new cloud offerings or to benefit from cloud technologies. And obviously, if we are active in areas such as we connect clouds, we help them building clouds, and we even provide cloud services to them, I mean, in all of those 3 areas, security is of concern, for sure. Because if you connect data centers with each other and you connect enterprises to data centers and to cloud offerings, they want to be sure that their data is, I mean, transmitted in a secure way, that nobody can intercept that data and so forth. Especially then when we look into mobile workforces that will access cloud services from their mobile devices, from their iPads, and so forth, you want to be sure that that data is secure. And then if you go one step further, where we talk about the 50 billion devices that we think we can connect up to 2015 to those data centers, there's a much bigger threat if something goes wrong on that side. The good news is, though, that I mean, through standardization and the work that we're doing together with operators and our competitors in that area, I mean, LTE networks today, 3G networks today are on a very high security standard, which then also can be leveraged when we connect all these enterprises and mobile workforce people to the cloud offerings in the operator domain. When it comes to building clouds, I mean, this is actually about like consolidating operators' data centers, bringing efficiency into those for their private cloud, but also to help them creating their public cloud offerings. And then we have to see that, I mean, their customers usually will be the small and medium enterprises. And then you can actually think like, okay, how much security effort will a 5-people company put into their IT landscape? How much money do they have to spend for security? To get the right VPN tunnels in place, to get the right firewalling in place, to get the right intrusion detection in place, and so forth. And how much potential actually has a Portugal Telecom or a Vodafone to do that compared to the small, medium enterprise. And actually come to the conclusion that just because of that scale, probably the cloud at the operator
is much more secured and much safer than if you build your own small data center in your small medium enterprise. Of course, that changes a bit if you talk to large multinational corporations that have large experience in, providing their own IT services. But they are in many cases not the first ones to source out all the sensible data to an external cloud service provider, such as Amazon or Google, right? You don't want to see your banks putting all your data into a Google database somewhere. And then it comes to the cloud services. So that is the software that we provide, to service providers, that they actually can benefit as well from the pay-per-use, the elasticity, the scalability of those services. And obviously then there are concerns, okay, what actually happens with the data that I put then into an Ericsson data center, where multiple tenants run on the same hardware, on the same databases and so forth. Is Ericsson able to separate the data, sufficiently? And I can say in many cases, actually, that is not so much of a concern because all the sensitive data about the subscribers will stay in the operator network. We'll not take all that data out there. All the invoicing, which is usually very sensible, that will stay with the operator. So there's not so much of a concern as well. So there are a lot of areas where people can be worried when it comes to connecting to clouds, when it comes to trusting data into a cloud environment, and is that cloud environment secure? And actually when using those kind of services, and I think in many cases it's not so much of an issue. My last slide. So if I would like to summarize that, if there are all these user concerns that we here see on the left side, obviously the big cloud players and the big cloud service providers have much more options when it comes to risk mitigation and to handle that in a professional way than most of the small enterprises. Again, I would say in many cases it's actually not so much about all the tools and the technologies that are available, to perform all these tasks, but it's also about the roles and responsibilities that we have to take to make this a secure environment. So the tools and the technologies basically, I would say, are available today to make cloud successful and secure. It's just about that we have to, recognize the roles that we play and the responsibilities that we have to take ourselves when doing so. That on the side of those that use cloud services as well as those that provide the cloud services. Thank you very much. Thank you. Vamos agora dar... Muito obrigada. Cumpriram todos o tempo, com uma ligeira falha aqui e ali, mas, enfim, fundamentalmente cumprimos o tempo. Nós vamos agora, então, iniciar um período muito curto, fundamentalmente 2 questões, e penso que vai aparecer no ecrã agora ou durante o próximo debate um número para o qual podem enviar um SMS, as vantagens da cloud, não é? Com algumas questões que queiram depois colocar, e essas questões serão colocadas no fim da segunda intervenção, mas o número penso que vai aparecer já ou durante as perguntas que vamos apresentar. Muito bem. Então, começando aqui só com uma pergunta que deverá interessar aqui à audiência, em particular aos potenciais clientes deste tipo de serviços na audiência. Falámos de vários tipos de modelos de negócio dentro da cloud. SaaS, PaaS, IaaS, nuvens públicas, nuvens privadas. No vosso entendimento, e tendo em conta que se espera um crescimento significativo destes modelos de negócio no futuro próximo, e que obviamente as empresas, em particular as PMEs, vão estar perante aquilo que é um conjunto de opções de mudança dos seus modelos de sistemas e serviços, quais são os modelos que vocês entendem que terão mais sucesso a nível de penetração e a nível de vantagens para os consumidores e, obviamente, em particular, para as empresas portuguesas no curto e médio prazo? Eu, se calhar, começava, para termos aqui alguma ordem, começava aqui pelo Agostinho, depois passaríamos em ordem aos vários oradores. Eu acho que a parte dos serviços, portanto, e agora estamos a falar as a service, os serviços em si, as plataformas e infraestruturas, são os que vão ter mais realce. Os serviços, porque estamos a falar de software, peças de software que vão ser acessíveis de uma maneira fácil e vamos ter muita inovação. Porque aquela parte, muitas empresas atualmente, há pequenas empresas do mundo web que não têm grande dimensão, mas têm conteúdos e serviços muito ricos, vão ter a possibilidade de os expor. E daí uma melhor utilização. Por outro lado, estamos a falar da parte dos PMEs, muitas das vezes um grande custo é a infraestrutura
e como estamos a falar da segurança, não é só a infraestrutura, e é a segurança da infraestrutura, realmente são custos geralmente muito altos. Estes custos vão ter possibilidade de ter uma infraestrutura muito mais barata. E por outro final, a plataforma. A plataforma, eu como estou envolvido pessoalmente com uma startup da NSN que está a trabalhar esta área, as plataformas acho que vão dar muito valor, neste caso, à parte dos operadores que queiram desenvolver novos serviços. E isto porque é possível um operador, de uma maneira muito fácil, fornecer uma plataforma em que vai criar uma comunidade muito grande de developers que vão ter as mais variadas ideias para fazer novas aplicações, novos serviços, utilizando a infraestrutura que o operador já lá tem há bastante tempo. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que estas 3 áreas vão ter uma explosão muito grande. Aliás, já está a acontecer esta parte das plataformas a service e com as comunidades de developers, já há grandes comunidades de developers nesta altura. Eu, olhando para as 3 dimensões que se falou aqui, o software as a service, platform as a service e infrastructure as a service, eu acho que a área onde há a possibilidade de haver, e também a área onde é mais difícil a estar, porque é aquela que acrescenta mais valor, parece-me a mim, que é a área do software as a service. Porque parece-me que mesmo na cloud, tudo quanto seja platform as a service ou infrastructure as a service, rapidamente se vai tornar numa commodity. Ao passo que do lado do software as a service é onde se acrescenta valor verdadeiramente ao cliente. E vamos ter modelos híbridos, porque vamos ter developers que vão usar peças da infraestrutura e das plataformas que estão na nuvem para fazer o desenvolvimento. Mas tipicamente aquilo que acrescenta mais valor para as organizações é o software as a services, porque é o resultado final. E estou a falar particularmente naquilo que toca ao mercado português, porque em Portugal o que nós temos são PMEs, pequenas e médias empresas, e portanto são empresas que provavelmente não lhes interessa só comprar o espaço per si, o que lhes interessa é ter um serviço-chave na mão que lhes vai permitir dar flexibilidade aos seus processos de negócio. E é aí que acredito que estará verdadeiramente o valor acrescentado do serviço. Mas estamos cá para ver. Portanto, nestas coisas não vale fazer muitas previsões. Do meu lado, eu gostava de dizer, eu acho que no curto, médio prazo, e pegando na pergunta exatamente na perspectiva de curto e médio prazo, claramente o Infrastructure as a Service é a área que nós devemos arrancar mais depressa. É a área mais fácil. Eu, para ter plataforma ou software as a service, no fundo, estou a trabalhar aqui num stack em que vou construindo umas coisas em cima das outras. Portanto, tenho forçosamente que ter infrastructure as a service na base de uma oferta de PaaS ou de SaaS. Nesse sentido, eu acho que é no infrastructure as a service que vamos ver um arranque mais rápido. Pelo contrário, se pensarmos a longo prazo, eu acho que é claramente o infrastructure as a service que vai, de facto, ser comoditizado e, por outro lado, que é o modelo menos interessante. Porque, reparem, a maior parte das empresas vai ser muito interessante ter um infrastructure as a service, mas continua a ser gerir uma infraestrutura, que é uma coisa que as empresas não querem fazer. Não é o seu core business. Portanto, é mais fácil gerir como infrastructure as a service, mas se eu puder não ter um infrastructure, usar apenas o software, ou a aplicação, ou a plataforma, ou o que for, que traz de facto valor acrescentado para mim, melhor. Até, por exemplo, na perspectiva de segurança, uma vez mais eu analisar o stack, num modelo de infrastructure as a service, a segurança do fornecedor vai até ao hypervisor, digamos, ou até à máquina física. Toda a parte de segurança de dados e de segurança aplicacional é um ónus que fica do lado do cliente final. Portanto, uma vez mais, é muito mais simples eu deixar todo esse ónus no meu fornecedor e ficar apenas com a parte aplicacional e com a parte de acesso aos dados propriamente ditos. Portanto, acho que claramente a tendência de longo prazo será essa. Eu tenho que concordar com os meus colegas anteriores, que é, sem dúvida, como provider nesta área, aquilo que estamos a assistir, as primeiras necessidades colocam-se a nível do Infrastructure as a Service. É aquilo que o mercado também, do ponto de vista já com os conceitos de virtualização bastante mais maduros, acaba por perceber que pode externalizar esse tipo de serviços e é isso que quer tipicamente ver e que sente que pode colocar fora do seu ambiente. Por outro lado, acreditamos que os modelos vão ser também muito híbridos, a nível de privates e de public clouds, ou seja, acreditamos que há empresas pela sua dimensão com políticas diferentes do ponto de vista de segurança e que vão querer ter as suas infraestruturas localizadas a nível de private clouds, da mesma maneira que vamos assistir a setores dentro das PMEs a procurar claramente por preço e indo por preço vão procurar public clouds em qualquer sítio no mundo para determinados serviços que
podem ser menos críticos. Portanto, achamos que é um bocadinho isto que está a acontecer no curto prazo. O futuro, todos nós sabemos lá chegar à espera com ofertas como deve ser. Relativamente a este aspecto, eu entendo que há aqui momentos diferentes do tempo e até mesmo formas diferentes de ver aquilo que será a velocidade de adoção ou aquilo que será a maior massificação em termos destes conceitos do IaaS, SaaS e PaaS, em função daquilo que é, de facto, o target de mercado. Nós entendemos que, num contexto, quando olharmos para as médias, grandes empresas, corporate, eu diria que a maior facilidade naquilo que é a adoção destes serviços é, de facto, o IaaS. E quando falamos aqui no IaaS, falamos no IaaS num contexto público, por um lado, e público por um lado e private por outro. Sendo que este private terá, de facto, estes dois modelos. O modelo in-house, portanto, o modelo, eu diria, mais dedicado, e o modelo virtual private. E entendemos, contudo, que, de facto, a maioria das empresas vai adotar modelos híbridos, sendo que em situações onde, ou por características e questões associadas àquilo que é a segurança, seja em virtude daquilo que é as próprias características de algumas aplicações, legados, digamos, desenvolvidas especificamente à medida, não permita, digamos, ou não seja compatível com este mundo, digamos, da cloud num contexto privado. Seja até mesmo pela utilização daquilo que são plataformas sem qualquer risco, sem qualquer tipo de criticidade, que possam eventualmente estar colocadas numa plataforma mais pública, eu diria que este tipo de cenários, integrando estas três valências, portanto, que configuram os ambientes híbridos, vão ser os mais adotados. Por outro lado, quando vamos para aquilo que são as pequenas e microempresas, eu penso que aqui o driver vai ser, de facto, a adoção de ambientes mais aplicacionais. Pequenas aplicações que, de certo modo, servem o seu negócio, que, de certo modo, essas mesmas organizações dificilmente conseguem, do ponto de vista de custos, aderir a esses mesmos serviços face, digamos, à complexidade de uma solução específica e dedicada. Portanto, eu diria que há aqui uma diferenciação em termos de mercado, o SaaS num contexto mais das pequenas e microempresas, o IaaS num contexto mais das grandes e corporate. No entanto, isto é um momento inicial. Eu diria o momento seguinte, podemos especular um pouco à volta disso, mas isto depois depende da própria dinâmica do mercado. Nós entendemos que o mercado ainda está a organizar, ainda está, de certo modo, a estabilizar o conforto na adoção destes serviços. Portanto, é algo que tudo pode acontecer. I'm a bit confused because listening to the translator at the same time. My point of view is there are two ways to look at it. We can look at the big reports from Gartner, McKinsey, and so forth that obviously predict that there is a large cloud market out there that will take up, no matter if it's a SaaS, PaaS, or infrastructure as a service. I can also see that if I look at our customers, they are very, very active in this domain, building capacity to launch cloud offerings to the SME and to the large enterprise market. And I also see that our competitors, HP, IBM, Cisco, they are building capacity to address the same market segment out there. So this is truly going to happen. There's no doubt about it. Then the question actually is how will service providers be able to differentiate, and what is the differentiating factor to be successful in that market? And I think it's about, as we said, because the topic is security, right? It's about the trust that you can create, and it's about that you address the business needs of the small, medium enterprises. And here I think operators have a big advantage because they can become this one-stop shop for the SME from a communication point of view, if that is mobile or fixed or internet access, from the application that they can aggregate from all kinds of players and the infrastructure. They can bring all this together. They also have a long experience with handling the invoicing part, the BSS environment. So I think if they manage to, put the right business processes in place internally and combine that BSS strength that they have for those new offerings, they can be very, very successful, especially in the SME market, where SME for me is small companies, right? So they have a business relationship with those companies already today. They will just expand their portfolio in that regard, and I think they have a big advantage in doing so here. And then the other thing is then obviously operators themselves, using all kinds of cloud services because it will help them bringing their costs down, especially when we look into emerging markets, for instance, where they often don't want to take the risk to bring out a new service offering by going through a long SI project or deployment project, but would rather like to get it as a service, resell it as a service with very low risk and so forth. Thank you. Passávamos então agora à outra questão, a segunda questão desta primeira sessão.
E o que eu gostaria de vos perguntar era saber se ouvimos esta manhã que os operadores de telecomunicações vão, já a partir do próximo mês de maio, quando for transposto o pacote europeu de diretivas, ficar obrigados a notificar data breach e implementar, aliás, um conjunto de pesadas regras em termos de segurança, mas vão ficar obrigados a notificar os data breach, portanto, falhas de segurança, no fundo, nas suas redes de telecomunicações e nos seus serviços, às autoridades competentes em Portugal, ao ICPA, ANACOM e à CNPD, sempre que estejam em causa dados pessoais. E a minha pergunta é se acham que estas obrigações devem ou não ser estendidas aos prestadores de cloud, até porque, enfim, tendo os operadores de telecomunicações a posicionar-se também neste mercado da cloud, e já vimos aqui completamente em força a nível nacional, obviamente isso cria, no limite pode criar aqui um level playing field diferente em termos de posicionamento. Este é um tema, obviamente, que está em debate. Há algumas organizações europeias que acham claramente que os operadores de cloud devem, desde já, ficar sujeitos a este tipo de notificação. E, portanto, o que eu vos perguntava era se acham que isso deve ser estendido, de facto, aos prestadores de cloud que não sejam operadores de telecomunicações, ou não, se vê a necessidade disso do ponto de vista de negócio e de equilíbrio de mercado. E se calhar seguimos a mesma ordem. Bem, pelo painel, acho que a maior parte dos operadores de cloud estão aqui, portanto, são operadores móveis ou fixos, portanto, estamos no sítio certo. Sim, mas há os que não estão. Exato, mas, portanto, uma grande parte, e nós acreditamos, e eu apresentei isso num slide, nós acreditamos muito deste business, os CSPs vão ser o enabler desse business. Portanto, não vai ser nada de novo para eles e acho que faz sentido. Para a outra parte, também a informação que nós temos a nível da empresa, país a país, as normas estão a ser adaptadas. Há umas diferenças entre a parte US, a parte Europa, mas vamos convergindo ao fim e ao cabo. Portanto, não vejo, sinceramente, nada de especial. Acho que vai ser necessário. E os operadores, no meu ponto de vista, ou no ponto de vista da nossa estratégia, vão ser um player principal. Acho que, sinceramente, vai ser muito normal para eles. Certo, mas os operadores já têm essa obrigação, no ponto de vista da prestação de serviços de telecomunicações. A questão é se os prestadores de serviços na cloud, que não são operadores e, portanto, não são abrangidos pela legislação que vai ser transposta muito brevemente para o nosso país, deviam ou não ser obrigados também a notificar, no fundo, a entidades competentes, situações de quebra de segurança da sua rede. Acha que sim? Estou de acordo, porque já, e nós conhecemos algumas, eu sigo um bocadinho essa área por causa da parte da segurança. Geralmente, quando há essas falhas, no mercado nós conhecemos logo. Basta estar ligado na internet a um ou dois sites e nós sabemos conhecer é uma coisa, divulgá-las publicamente, alguém os dias de manhã. A grande novidade deste pacote é que vamos mostrar para fora e vamos ter que mostrar a nossa organização em termos de segurança. Era o que dizia alguém esta manhã. Só o que falta é ser oficial. Exato. Certeza, quem está ligado a meio, todos sabemos isso, passado se calhar uma hora já todos sabemos que aconteceu isto naquele site ou naquela empresa. Vamos prosseguir, então. Eu penso que, do ponto de vista, essa pergunta é uma pergunta que toca muito nos operadores, porque nós temos um conjunto de obrigações legais que derivam da regulação. Eu acho que, saindo um bocadinho aqui do conceito da tecnologia e tudo mais, as regras do jogo têm que ser iguais para toda a gente. E, portanto, eu ainda há pouco estive ali a mostrar que acho que há espaço para os vários modelos de negócio. Nós vamos ter serviços fornecidos por nós, vamos ter serviços vendidos por nós, disponibilizados por outros clientes e vamos, pura e simplesmente, servir também como pipe de transmissão de serviços de outros providers. Mas é importante, e isto é uma das coisas que para nós é essencial, que as regras do jogo sejam iguais para toda a gente. E, portanto, se o operador tem uma determinada obrigação, quem fornece o serviço deve ter também essa obrigação. Até porque existem, fruto de alguns setores não haverem essas regras e outras que não têm a ver com privacidade, mas também com balanceamento de modelos de negócios, só assim é que o negócio é sustentável a médio e longo prazo. Nós não podemos ter um player que tem um conjunto de obrigações legais, que, atenção, aqui a questão das obrigações legais é que acrescenta um conjunto de custos à organização. Portanto, para se poder fornecer essas obrigações legais, há um conjunto de custos que se acrescenta. E, portanto, em termos de justiça do mercado, esse custo
se é essencial e é importante que exista e as autoridades assim o entendem, tem que existir para todos os players. Eu não posso ter um provider na Tailândia que fornece serviços em Portugal que não tem as mesmas obrigações do provider que está em Portugal. E esse é o desafio. Repare-se o que aconteceu muito na lógica dos casinos e das apostas online, em que na prática mesmo a própria administração pública depois acabou por perder um conjunto de revenue em termos de impostos nessa área. Portanto, é importante que as regras sejam iguais para todos. Como é que se implementa? Bom, isso aí deixarei o desafio a seguir. Francisco, não sei se quer comentar. Pois eu estou no papel em que não sou um operador de telecomunicações, mas concordo, acho que de uma maneira geral e em linha com o que foi dito anteriormente, vai fazer sentido, vai ajudar a nivelar o mercado. Se assim não for, pode até ajudar a diferenciar, mas acho que fará sentido serem as mesmas regras para todos os players, acho que sim. E, enfim, uma vez que tendencialmente penso que o Arlindo também vai concordar, e acham que é necessário, é uma questão que pode ser, é importante ter uma imposição legal deste nível, ou é algo que poderia ser resolvido a nível de um contrato, ou de, enfim, da definição caso a caso em função das medidas de segurança aplicáveis ao negócio? Eu entendo que neste caso, só respondendo um pouco, eu concordo completamente com a opinião do António, mas eu acho que nós, para além disso, há aqui um aspecto também da eficácia da medida. Portanto, se isto não for feito, a eficácia, digamos, fica pela intenção e de facto não tem uma eficácia fora do concreta. espaço da União Europeia. Exatamente. Em particular porque nós, quando falamos no cloud, a cloud é disponibilizada na rede. Um operador não telco, um player não telco, que presta serviços de cloud, na prática vai depender sempre de um telco. Ou, digamos, há a capacidade de regular, e aí, respondendo à questão, acho que tem que ser questões regulamentares transversais, simétricas. Não pode ser caso a caso. Caso a caso, depois definem-se, eu diria, exceções, e que, mais uma vez, perde-se o efeito da medida. Portanto, sendo estes players não telcos dependentes da rede, se as regras forem as mesmas, passa a haver um reporte integrado, legível, digamos assim, e onde possa ser atuado qualquer, entidade que o necessite, onde possa utilizar essa informação de uma forma eficaz. Portanto, eu diria, e por outro lado, a questão também da igualdade. Caso contrário, começa a haver aqui um conjunto de diferenciação. Até porque diferenciação essa negativa, no nosso ponto de vista. Porque, na prática, nós defendemos e entendemos que, não obstante até poder haver situações onde, de facto, os players internacionais podem prestar aqui serviços de uma mais-valia, em particular ao nível de public de nicho, entendemos que os players nacionais, sejam telcos, sejam outro tipo de service providers de cloud, devem ter as mesmas condições, por um lado, e por outro lado, têm condições a nível do quadro regulamentar, ao nível daquilo que é, em caso de litígio, eu diria, o quadro legal onde o litígio vai estar sujeito. Sendo um player português, está sujeito à lei portuguesa, sendo a organização e o proprietário dos dados português. Não sendo português, pode estar sujeito a uma legislação que não conhece e nada lhe diz e não defende os seus interesses. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que sim, deve haver essa... João, peço desculpa. Exato. A culpa foi minha. Peço desculpa, mas repomos. Não, eu acho que isto prende-se um bocadinho com isso que ia dizer. Tem muito a ver com caso a caso, sem dúvida. E tentando aqui separar o facto de eu pertencer a um operador de telecomunicações como a Sonaicom, como ótimos, mas eu, enquanto main road, poder ser um provider específico de cloud. Sem dúvida fazendo a simetria com contratos de outsourcing, tipicamente, onde há preocupações destas do ponto de vista jurídico, com cláusulas específicas do ponto de vista de alguns serviços, em particular nas áreas de segurança, onde claramente essas cláusulas são muito mais apertadas do ponto de vista de visibilidade ou não e de transmissão para o exterior de alguma dessa informação. Eu diria que aqui no cloud, eu como cloud provider, equaciono que vai acontecer similar. Ou seja, a nível dos contratos que nós estamos a prestar, esta é uma área nova, sem dúvida que nós temos envolvido as áreas de jurídicos, porque são questões tão específicas que nós, do ponto de vista de atuação, temos que nos recorrer de quem são os especialistas. Por outro lado, sentimos que isso tem que estar salvaguardado num contrato, ou seja, do ponto de vista daquilo que está no âmbito do conjunto de serviços com os níveis de SLAs que estão contratados. Acredito que este tema específico de falhas de segurança associado ao cloud irá estar nesses contratos, já o está quando nós fazemos outsourcing, não vejo que não possa estar de outra forma. A visibilidade para o exterior, eu acho que isso terá que ser devidamente enquadrada, que houve a falha, mas se calhar tem que se equacionar muito bem quem foi o lesado, em que modelos é que foi, de alguma maneira, a ameaça concretizada, no sentido de não expor demasiado
neste caso o cliente, que é sem dúvida a entidade que foi lesada. Portanto, é algo que eu também não consigo, em particular, identificar se vai acontecer ou não. Acho que sim, do ponto de vista de cloud provider, sem dúvida. Em que modelo, também não consigo ainda especificar. Eu peço desculpa, só reforçar aqui um ponto, que é, nós quando olhamos para estas fugas de informação e de segurança, em particular aquilo que é a obrigatoriedade de um operador ter que reportar estas falhas, eu acho que nós temos que separar aqui um bocadinho alguns cenários, em particular os cenários onde nós estamos a disponibilizar numa cloud em regime de virtual private, portanto, na prática estamos a disponibilizar recursos de computação, CPU, memória e storage. No entanto, aquilo que é a forma como essa informação é utilizada, o controle sobre essa mesma informação, a própria propriedade da informação lá residente não é do operador, é do cliente final. Portanto, a obrigatoriedade ou não de reportar determinadas falhas de segurança que não sejam visíveis pelo operador, o operador apenas está a disponibilizar recursos, naturalmente não é uma obrigatoriedade do operador. Portanto, isso é um tema que, no limite, pode estar contratualmente estabelecido, por exemplo, com a entidade que está a gerir a plataforma. Pode ser o cliente ou pode ser, digamos, uma empresa de prestação de serviços, um outsourcer, o que for. Portanto, Ou até o próprio... pode estar fora do país, etc. Portanto, há aqui, porque muitas vezes esta questão de... Sim, essa clarificação é muito importante. A obrigação de notificação não se aplica aos prestadores de cloud computing, apenas ao operador enquanto, enfim, prestador de serviços de telecomunicações e não... Até mesmo por uma questão da clarificação. Muitas vezes quando se fala, o operador é obrigado a reportar falhas de segurança. Os próprios clientes podem ficar nervosos porque dizem, então, mas o operador tem a visão sobre os meus dados, está dentro dos meus dados, sendo que eu não dei esse papel, digamos, ao operador. E isso é um ponto que deve ficar claro. Portanto, o operador para num determinado ponto, onde, em função daquilo que foi o serviço contratado. Portanto, daí para dentro é da responsabilidade do cliente poder ou não reportar algo que o operador não detectou, porque não tem que detectar. Thorsten, I don't know if you want to comment on this topic. I think he made a valid point. I mean, when he said that, security is not only the responsibility of the operator, right? It's also about those people that actually store data there. If I'm lazy with my passwords, it's not a Portugal Telecoms or a Vodafone's fault. Another aspect that I would like to add is that actually all those regulatory requests, so to say, also can have their advantages. Basically requests that certain data has to store in country, right? Locks out a lot of competitors that work from a data center in Ireland all over the world, basically. So that gives a competitive advantage for the local market. We see other activities happening in Switzerland, where Switzerland is moving from being safe harbor for money to a safe harbor for data. So if you look at what's happening in Switzerland, Swisscom and others are building huge data centers and data storages because they create this image of Swiss is not only a good place to bring your money to, but also to bring your data to. And we see all these Arab countries nowadays that are moving their data out of Arabia into Switzerland, which is a huge opportunity. Yes. And where's that coming from? It's becoming because of those regulatory requests and the legal framework around it that can have to do with that you have to